Diga, vai valer a pena, aleluia. Diga, vai valer a pena. Eu não sei o que você está passando, aleluia. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu quero dizer que vai valer a pena você servir a Jesus, aleluia. Vai valer a pena você estar na presença do Senhor. Vai valer a pena o preço que você paga de oração, o preço que você paga de jejum, o preço que você paga, aleluia, por ser um servo fiel, aleluia. Vai valer a pena, aleluia. Jesus está voltando. Vocês não entenderam? Jesus está voltando, aleluia. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós fazemos a obra, é por isso que nós adoramos ao Senhor, para que no dia que Ele volte, nós subamos junto com Ele, aleluia. Então esse tem que ser o maior motivo de alegria na sua vida. Então eu vou dizer mais uma vez, e você vai glorificar a Deus com o sentimento que vier no teu coração, amém? Ei, Jesus está voltando, aleluia. Jesus está às portas, aleluia. Por tudo que nós temos vivido e passado e buscado para irmos morar no céu, eu quero te dizer, Jesus está às portas. Ele está voltando e Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua noiva. Jesus, Ele está voltando. Você vai louvar, louva, diz que vai valer a pena, aleluia. Louva, igreja, aleluia. Diga, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Tantas lutas, aflições, eu quero te dizer, aleluia, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Tantos momentos de oração, tantos momentos de busca, tantos momentos de leitura da palavra, tudo isso no final vai valer a pena, aleluia. Oh, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Ei, não desista, aleluia. Não desista no meio do caminho. Deus não tem prazer naqueles que desistem no meio do caminho, aleluia. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminá-la, aleluia. Não desista no meio do caminho. Tenha esperança, tenha fé, aleluia. Tenha esperança. Traga na sua memória aquilo que te dá esperança, mas não desiste, aleluia. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que abandonam o seu chamado. Deus não tem prazer naqueles que abrem mão, aleluia, de ter uma vida segundo a palavra de Deus, aleluia. Não desista, ainda é cedo, ainda é cedo, e mais um pouquinho de tempo, Deus irá fazer aquilo que você tem esperado, aleluia. Quantos creem nisso? Glorifiquem a Deus, dá glória, aleluia, misturado com louvado seja, e aplauda o Senhor, oh aleluia, oh, vai valer, vai valer, vai valer a pena.
Aleluia. Eu não quero nem saber, eu tenho a certeza que vai valer a pena e ponto final. Eu quero combater um bom combate. Eu quero terminar a carreira. E eu quero guardar a minha fé, aleluia. E ter a certeza que um dia eu vou me encontrar com o meu Jesus, aleluia. E você tem que ter essa certeza também na sua vida, amém? Glória a Deus. Hoje, como eu tenho feito nas últimas semanas, eu vim aqui para trazer uma palavra que tem como foco central a salvação, aleluia. Você quer ouvir falar sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o poder de Jesus, sobre os sinais, as maravilhas, sobre o evangelho? Vem na igreja de terça-feira mesmo, porque você vai ter esse alimento, amém? Esse alimento, essa pastagem você vai ouvir, amém? Você vai se alimentar deste alimento, amém? Porque Deus, até segunda ordem, até colocar outro foco em meu coração, esse momento da minha vida espiritual, o que Deus quer que eu fale é sobre a salvação e sobre a volta dele, sobre o poder que há na sua vida como cristão, aleluia, sobre os sinais, sobre as maravilhas de quando Jesus esteve aqui na terra e que ele ainda realiza até o dia de hoje. É sobre isso, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia sem demora, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, amém? O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. João 3,16. Evangelho, João, capítulo 3, versículo 16, amém? Todos encontraram? Aleluia. Quem está sem Bíblia, venha para a igreja, compre uma Bíblia, ande armado, porque essa é a tua arma, amém? Tudo que você precisa saber está nela, aleluia. João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Glória a Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o Senhor possa falar comigo nessa noite, através desta palavra, Senhor, e que tudo aquilo que o teu Espírito Santo quiser nos ensinar e ministrar aos nossos corações, que ele possa usar o meu corpo, Senhor, e o meu ser como instrumento, Senhor, em suas mãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Desde já eu te agradeço. Abençoa a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Estava orando a Deus e buscando ao Senhor para ver aquilo que o Espírito Santo gostaria de falar com a igreja, para edificar, para te alimentar, para te trazer crescimento. E o Senhor me colocou algo muito forte no coração a respeito do evangelho que nós temos aprendido, né? O evangelho de Jesus Cristo. E isso enche o coração, amados, de quem lê, de muita presença de Deus e de muita alegria. E aí, Senhor, eu quero trazer uma mensagem, eu quero trazer uma palavra que venha acrescentar, enriquecer a vida dos meus irmãos que têm buscado na casa do Senhor, que têm buscado na palavra, que têm orado, que têm jejuado.
E eu quero que o Senhor me use com uma palavra voltada para isso. E aí eu fui lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Eu fui ali pedindo a direção de Deus. E Deus me trouxe nesse versículo muito conhecido. Um versículo que inclusive já foi ministrado aqui nesta igreja. Mas que quando eu olhei para ele, o meu coração começou a arder. E eu entendi que Deus queria falar alguma coisa através deste versículo. E aí o Senhor coloca em meu coração onde tudo começou. Este versículo é onde tudo começou para a minha e para a tua vida. Aleluia. Onde a nossa vitória, onde o nosso bem-estar, onde a nossa alegria, onde a vida eterna que nós vamos desfrutar, foi aqui, nesse exato momento que ela começou. Quando Deus, Pai, ama as nossas vidas de tal maneira que Ele decide dar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que eu e você crescêssemos nele e automaticamente nós tivéssemos a vantagem, o benefício de desfrutar da vida eterna. E aí o Senhor colocou em meu coração a respeito de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. E ficou aquela pergunta no meu interior: por quê? Por que Deus Pai teve esse cuidado com a minha e com a tua vida, esse amor, esse carinho, a ponto de entregar o seu único filho para que nós tivéssemos direito à vida eterna? Por que que o filho deixou a sua glória? Por que que o filho deixou o seu trono, o céu, e veio habitar no nosso meio? Por que, Senhor? Fala comigo. Por que o verbo se fez carne? Aleluia. Que amor é esse? Que sentimento é esse pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, a ponto de entregar o seu único filho para morrer, para ser espancado, para sofrer, para que eu e os meus irmãos tivessem direito à vida eterna? E aí eu fui buscar de Deus e comecei a estudar a palavra. Ei, escute uma coisa: você é importante para Deus. Você pode até pensar que você é qualquer um, amém? Mas você não é qualquer um. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e você tem valor para o Senhor, aleluia. Você é importante para Deus. Você tem que ter este entendimento que você não é um qualquer, aleluia. Deus te amou de uma maneira tão intensa, de tal maneira que Ele enviou o seu único filho, o seu unigênito, para que você cresce nele, para que você estivesse buscando Ele aqui na Arca da Aliança hoje, aleluia, para que você estivesse aqui orando, buscando, aleluia, para que lá no final, depois do seu bom combate, depois de você guardar a tua carreira, e você, guardar a fé e terminar a carreira, você pudesse desfrutar da vida eterna, aleluia. E ficou essas perguntas em meu coração. E eu senti o desejo, pelo Espírito Santo, de falar a respeito desse Jesus, que nós tanto ouvimos falar, desse Senhor maravilhoso, desse Deus eterno, aleluia, e do porquê que Ele esteve no nosso meio. Porque nós sabemos que Ele veio para nos dar a vida eterna, aleluia. Nós sabemos disso, esse é o ensinamento e é o foco central do Evangelho, a tua salvação, morte na cruz, ressurreição e vida eterna. Mas Ele veio para muito mais coisa, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele não quer que você tenha uma vida destruída nessa terra. Ele não quer que você pereça nessa terra, não. Ele quer, aleluia, te exaltar aqui nesta terra também. Ele queria exaltar os seus filhos aqui nesta terra. Por isso que Ele teve este cuidado de enviar Jesus, e Jesus veio. A figura de Jesus, ela
nos ensina o que nós precisamos saber para que a minha e a tua vida seja uma vida abençoada, uma vida de desfrutar do sobrenatural de Deus, do poder de Jesus, aleluia. Deus enviou Jesus. Jesus veio para esta terra, o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, aleluia. E qual é o propósito disso? Primeiro propósito, Jesus veio para restabelecer uma aliança que havia sido quebrada, lá no jardim do Éden, com Adão e Eva pecando lá no jardim. De lá para cá, aleluia, Deus tem se preocupado que eu e você não venhamos a ir para o inferno, que nós não pereçamos aqui nesta terra, mas Deus tem se preocupado com a nossa salvação, com o nosso bem-estar, aleluia. E aí, em um determinado momento, Ele dá o seu único filho, o seu filho habita no nosso meio, e com a morte na cruz, a aliança é restabelecida, aleluia. A partir da morte na cruz e na ressurreição, todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou, todos que crerem nisso, recebem o poder de serem chamados de filhos de Deus, aleluia. Ei, você não é um qualquer, você é filho. Você não é qualquer coisa, você é filho, aleluia. Você é filho do Deus Altíssimo, aleluia. Quem não recebe a Jesus e não crê no Senhor Jesus, aleluia, não recebe a vida eterna. E também não pode ser chamado de filho. Só quem é filho é quem crê no Pai, aleluia. É quem crê em Jesus, quem recebe a Jesus, quem se converte dos seus caminhos e decide ter uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor, se batiza. Esses são chamados de filhos de Deus. E Jesus, o primeiro projeto de Deus, o primeiro projeto era restabelecer esta aliança. Você tem o entendimento disso? Você precisa ter esta certeza: Ele morreu por mim na cruz, aleluia. Deus Pai enviou o seu único filho para morrer por mim na cruz. Ele ressuscitou, Ele enfrentou uma morte de cruz, para que eu pudesse, através do meu crer, de crer no nome dEle, que eu pudesse ter direito à vida eterna. Você tem essa certeza? Você tem esse entendimento? Esse é o primeiro projeto. Mas aqui em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus enviou mesmo o seu Filho, e Ele amou de tal maneira, e que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse. E o que tem acontecido muitas vezes comigo e com você, é que nós temos passado, aleluia, por essa terra, e muitas vezes parece que nós vamos perecer. Muitas vezes parece que nós não vamos aguentar. Muitas vezes parece que nós não vamos sair do deserto que nós vivemos, que nós não vamos sair da cova que nós estamos vivendo, que os leões vão nos tragar, aleluia. E é aí que entram outros propósitos da vinda de Jesus aqui para a terra, e que muitas vezes a gente não para prestar atenção, para meditar no todo do Evangelho, aleluia. Porque Jesus lá na frente vai dar uma ordem aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o Evangelho de Jesus Cristo? É isso que nós precisamos entender, aleluia. O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, uma boa mensagem. O Evangelho nada mais é do que a doutrina, os ensinamentos de Jesus,
com tudo aquilo que ele viveu, com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que aconteceu com ele, essa mensagem, aleluia, que nós precisamos conhecer na íntegra e não superficialmente, é essa mensagem que nós precisamos compreender para termos a certeza em quem nós temos crido, para nós termos a certeza do que nós podemos no nome de Jesus, e para ter a certeza do que Jesus pode na minha e na tua vida, aleluia. Então Jesus morre, ressuscita, para que nós tivéssemos a aliança religada, refeita. Só que o período de tempo que Jesus esteve aqui na terra, Ele fez tantas coisas, meus irmãos, Ele realizou tantas coisas, Ele ensinou tantas coisas, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, esse Jesus poderoso, Ele é um Deus forte, aleluia. É um Deus que quando Ele está na minha e na tua luta, na minha e na tua peleja, não há quem possa contra mim, contra você, aleluia. Esse Jesus aqui, quando Ele entra na nossa batalha e na nossa peleja, ninguém pode, aleluia, te resistir, aleluia. É através deste Jesus poderoso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, aleluia. É através deste Jesus poderoso, aleluia, que o mal ele não pode prevalecer contra a tua vida. O nosso Deus é poderoso, Ele não é qualquer um. Quando Jesus inicia o seu ministério, no batismo de Jesus, quando Ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade, diz a palavra que no período aproximadamente de 3 anos, Jesus realizou grandes coisas, aleluia, para não ficar dúvida de quem Ele era e o que Ele veio fazer, aleluia. Jesus vem para a terra para poder revelar, aleluia. Ele veio para a terra para poder descobrir dos nossos olhos, desvendar aos nossos olhos, segredos que nós até então não conhecíamos, não sabíamos. E que até hoje, muitas vezes, eu e você nós não sabemos, se você não ler a palavra. E Jesus começa a caminhar pela terra, aleluia. Olha o poder que o seu Jesus tem, aleluia. O diácono Vitor, na abertura do culto, mencionou que Jesus, ele andou sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos. Você não crê num Deus qualquer, o teu Deus é poderoso, aleluia. O teu Deus é poderoso. Diz a palavra que em um determinado momento Jesus estava orando após ali a multiplicação dos pães e peixes. Jesus está orando no monte, e os seus discípulos receberam a ordem de entrarem no barco e atravessarem o mar. E diz a palavra que Jesus, quando avistou ao longe, já era de madrugada, Jesus avista ao longe o barco com dificuldades, porque havia uma tempestade, um vento. Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, aleluia. Ei, o nosso Deus é um Deus poderoso, aleluia. Ele desafia as leis da natureza, Ele supera as leis da natureza. Ele andou sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos. E diz a palavra de Deus que quando Ele chega, os discípulos se assustaram, aleluia. Pensaram que era um fantasma. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, que eu possa ir ter contigo. E diz a palavra que Pedro também andou sobre as águas, até que ele desviou sua atenção do mestre, olhou para a tempestade, e aí diz a palavra que ele afundou, aleluia. Ei, eu vim aqui para te dizer, aleluia, que o Deus que você serve, este Senhor Jesus é poderoso. E se existe alguma tempestade na sua vida, se existe alguma coisa acontecendo, se o vento está forte, eu quero te dizer que você vai tirar de letra isso, e falo mais, você vai andar sobre as águas, aleluia. Jesus, o poder de Jesus, andou sobre as águas. Esse é o Jesus que você serve.
Você conhece alguém que já andou sobre as águas? Ah, pastor, eu conheço um mágico lá que mostrou e tal, que ele andou sobre a água e tal, esses mágicos, legal. Agora eu quero ver o mágico fazer você andar sobre a água e você acreditar que aquilo não é uma farsa e que aquilo é real. Isso eu nunca vi. Alguém já viu? Não, mas Jesus fez com Pedro. Pedro andou sobre as águas, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. E quando Jesus anda sobre as águas, Ele aponta e Ele nos mostra, aleluia, que Ele é poderoso e que Ele tem o poder sobre até as leis da gravidade, aleluia. Ele tem poder sobre tudo isso, aleluia, sobre as leis do universo. Diz em uma outra passagem que Jesus entra nos barcos com os discípulos. Só que Jesus pega o travesseiro e vai dormir na polpa do barco. E os discípulos começam a enfrentar uma tempestade. E essa tempestade joga o barco de um lado para o outro. Está difícil ali a situação dentro do barco. Todos eles já começam a pensar que vão morrer. E Jesus estava dormindo, e no barco. Daqui a pouco eles vão lá e acordam Jesus. Jesus levanta, repreende ele, né? Fala: homens de pouca fé, vocês não têm fé não? Aleluia. Ei, Deus está perguntando para você: você não tem fé não? Aleluia. Tenha fé, aleluia. E aí ele levanta e ele diz algumas palavras. Tempestade, se acalma. Mar, se aquieta. Ele só falou isso e sabe o que aconteceu, igreja? Aleluia. O mar se aquietou, a tempestade acalmou, aleluia. Esse é o Deus poderoso que você serve, aleluia. É um Deus que pode fazer a tempestade na sua vida ser dispersada, ser dispersa. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Jesus que você serve. O Jesus que você serve é poderoso. Ele veio para nos dar a vida eterna, mas Ele veio também para nos mostrar que no nome dEle você pode todas as coisas, aleluia. Eu vim falar a respeito disso. Quando Jesus manifestava o seu poder no seu ministério, Ele queria sempre nos indicar algo que nós não conhecíamos até então, aleluia. Diz a palavra que antes dessa passagem, em que Jesus vai andando sobre as águas, se encontrar com os discípulos, diz que ele estava em uma montanha pregando, aleluia, ensinando uma multidão de 5.000 homens. E ele estava ministrando a vida desses 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E diz que chega um momento da tarde que todos estão famintos e não têm o que comer para aquelas pessoas. E Jesus pergunta: o que nós temos? E você conhece a história que um jovenzinho apresenta 5 pães, 2 peixinhos aos discípulos. Os discípulos chegam ao pai e dizem assim: olha, tem só 5 pães e 2 peixinhos, aleluia. Sabe qual é o Deus que você serve? O Deus que você serve é um Deus que supera as leis da matemática, as leis da física, as leis da química, as leis do universo, aleluia. E aí Jesus, Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos em alimento para uma multidão de 5.000 homens. E diz a palavra que todos comeram até se fartar e ainda sobejou ainda comida, aleluia. Ei, o Deus que você serve não é qualquer coisa não, aleluia. Esse Jesus que você serve é um Jesus que pode multiplicar aquilo que é pouco na sua vida, transformar em muito. Então somente seja fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar, aleluia. Glória a Deus. Jesus, amados, fez tanta coisa. Jesus, quando Ele vem para a terra, Ele vem para nos mostrar algo, Ele vem para nos indicar sobre a salvação, sim, mas também Ele vem
para nos ensinar que no poder do nome dEle, que no nome dEle, que através do que Ele ensinou, dos ensinamentos, do Evangelho, da doutrina dEle, que através de tudo isso eu e você podemos vencer o mal, podemos vencer as coisas espirituais que acabam governando muitas vezes as nossas vidas e que não é bom. Jesus, num outro momento, olha só o nível do Deus que você serve. Jesus, em um outro momento, Ele transforma, diz a palavra, a água em vinho. Eu preguei nisso semana passada sobre isso. Jesus está numa festa com os seus discípulos. Foi convidado para uma festa de casamento. E chegou uma hora que acabou o vinho. A sua mãe chega nele, Maria: filho, acabou o vinho. O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela pede para os servos que estavam trabalhando no casamento fazer tudo o que Jesus ordenasse. Jesus fala: traz água. Dentro daquelas talhas, dentro daqueles potes. Eles trouxeram a água para Jesus. Jesus, com apenas palavras, disse: agora pegue aí o pote com as águas e leve ao mestre-sala, ao dirigente da festa. Quando aquele homem provou daquela água, aleluia, aquela água não era mais água, era vinho, aleluia. O teu Jesus, Ele tem o poder de transformar a água em vinho, aleluia. O teu Senhor Jesus, Ele tem o poder de superar as leis da química, da física, enfim, todas as leis que regem o universo. Esse é o Jesus que você serve. Jesus começa a caminhar com os seus discípulos. E Ele começa a repreender demônios. Aleluia. E aí Ele chega até a região ali dos Gadarenos. E quando Ele chega naquela região ali, Ele se depara com o endemoniado, possesso, com a vida destruída, aleluia. Ficava dentro das cavernas, acorrentavam eles, mas eles quebravam as correntes, eram violentos, era um homem violento. Os espíritos que estavam sobre a vida dele eram espíritos violentos. Quando Jesus chega, o demônio já vem, o homem já vem possesso e se prostra, diz a palavra, aos pés de Jesus. Mas Senhor Jesus, por que você veio aqui nos incomodar? Jesus não quer saber de graça com o demônio, repreende o demônio sai daquele homem que tinha a vida destruída, aleluia. E aqueles demônios vão para uma manada de porcos que se precipitam em um abismo. Todos ficaram espantados com o que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque Jesus veio revelar com esta atitude, aleluia, que muitas vezes os demônios, eles podem destruir a nossa vida. E até então, ninguém sabia disso, porque os demônios estavam ali possuindo aquele homem. Quando Jesus repreende e manda embora, depois viram aquele homem restaurado, aleluia. Jesus quis nos ensinar o que com essa atitude? Que existem espíritos malignos que podem destruir a vida das pessoas, aleluia. Ei, eu profetizo em nome de Jesus na sua vida: nenhum mal vai prosperar contra você, a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. O Jesus que você serve é poderoso, e Ele não vai deixar os espíritos malignos, aleluia, destruírem a tua vida. Em uma outra passagem, Jesus desce do monte da transfiguração. E havia um jovem, possesso também, por espíritos malignos. E diz a palavra de Deus que Jesus, quando chega com Pedro, João e Tiago, ali estava um alvoroço, estava uma muvuca. E ele foi ao encontro daquele reboliço para ver o que estava acontecendo. E o pai do jovem saiu ao encontro dele e falou: olha, o meu filho,
range os dentes, espuma a boca, ele tenta se queimar, ele tenta se afogar, aleluia, ele se retorce todo. Quando esse espírito pega ele, em alguns dos evangelhos diz que o jovem ele era mudo, que era um espírito que deixava ele mudo, surdo, ele não ouvia, ele não falava, a vida destruída. Jesus vai ali e faz o que com aqueles demônios? Repreende e manda embora. Aquele jovem ficou restaurado. Sabe o que Jesus queria indicar ali também para mim e para você? Aleluia. Que muitas vezes a nossa vida, na nossa não, porque nós somos libertos, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Mas muitas vezes existem pessoas que têm enfermidades, que estão com a vida destruídas, enfermidades psicológicas, mentais, enfermidades na alma, e que isso quem está fazendo são espíritos malignos. Só que no nome de Jesus, aleluia, isso pode mudar, aleluia. Então nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos conhecer. Quantas vezes Jesus não curou cegos, surdos, aleijados, coxos, homens com as mãos mirradas? Quantas vezes Jesus não ressuscitou mortos? Ele mesmo venceu a morte. O teu Jesus, ele venceu a morte, igreja. Qualquer outro que se intitula como Deus na face da terra, morreu, e não ressuscitou, mas o teu Senhor Jesus ressuscitou, está vivo, Ele não está morto. O túmulo onde Ele foi colocado não tem os ossos dEle, não tem restos mortais, porque hoje Ele está vivo e Ele está aqui, aleluia. Está escrito na palavra de Deus, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ensinamento dEle, que Ele estaria ali no meio deles. Então Ele está aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus, nessa passagem do lunático, também ensina que alguns tipos de demônios só são repreendidos através do poder da oração e até então ninguém sabia disso. Você pega o Velho Testamento lá, você não vê um ensinamento: olha, você tem que jejuar e você tem que orar para o demônio ir embora da vida das pessoas que estão sendo destruídas por ele. E Jesus vem apontando isso, que você através da oração pode prevalecer sobre aquilo que é espiritual, aleluia. Que você através do jejum pode se fortalecer a ponto de repreender um demônio e ele ter que ir embora no nome de Jesus, aleluia. Jesus vai apontando, vai falando sobre o pecado, Jesus vai falando sobre o arrependimento. A mulher foi pega no adultério, foi trazida e lançada aos pés de Jesus. E aí Jesus, a lei de Moisés fala que nós temos que apedrejá-la até a morte. Jesus calma, se agacha, escreve algumas coisas que não revela na palavra, não está revelado na palavra de Deus, no chão. Então tá bom, então, aquele que não tem pecado, que já dê a primeira pedrada na mulher. Diz que foi indo embora um por um, e só ficou quem? Ela e ele, aleluia. Sabe por quê? Porque ele estava falando ali a respeito do perdão. Ele estava falando ali a respeito que nós somos pecadores, uns mais, outros menos, mas que no geral todos nós somos pecadores. E diz a palavra de Deus que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. E Jesus vai realizando milagres. Aquele paralítico que estava esperando a vez dele de pular dentro do tanque de Betesda para ser curado. E toda vez que ele ia pular, um vinha e furava a fila. É gostoso furar a tua fila quando você está em algum lugar? Quem gosta que fura a fila aí? Aleluia. Ninguém gosta. O paralítico estava ali. Toda vez que ele ia se lançar dentro do tanque, porque diz a palavra que um anjo vinha, mexia nas águas e quem entrava ali era curado.
Diz a palavra que Jesus chegou e liberou a palavra de cura sobre aquele homem. Aquele homem simplesmente se levantou, pegou sua maca e foi embora andando. E todos vendo que Jesus estava realizando este milagre poderoso na vida daquele homem, ficaram todos espantados. Era sempre assim. E depois Jesus encontra ele no templo e fala assim: olha, não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. Olha Jesus falando que existem coisas que são piores do que enfermidades, e que às vezes o pecado pode ser uma brecha para isso acontecer na sua vida. Jesus vai passando, ensinando, ministrando, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, o Senhor falou a respeito de um monte de passagens, e falta ainda falar de um monte que eu não vou mencionar, mas depois você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler os evangelhos, Atos. Eu falei, todos esses milagres, todas essas coisas sobrenaturais que Jesus fez, aleluia, porque aqui está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, chamado, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida, aleluia. O crer vem pelo quê, igreja? Aleluia. Agora você vai entender o porquê que eu estou dizendo todas essas passagens da Bíblia para você, aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo, abre a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Aleluia. Romanos, depois de Atos, amados. João, Atos, Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Está escrito assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, amém? Essa na NVI, mas em outras versões diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, aleluia. Para nós crermos, nós precisamos ouvir. E o que nós temos ouvido a respeito de Jesus e do Evangelho? A minha preocupação, e eu vou falar sobre isso um pouquinho hoje, a nossa preocupação é com o que nós temos aprendido sobre Jesus, sobre o Evangelho, aleluia. Isso tem me incomodado de uma certa forma, que eu vejo, eu conheço, aleluia, denominações, eu não vou citar nomes aqui, denominações que são evangélicas, que são cristãos, aleluia, e que muitas vezes têm pregado um evangelho não na totalidade, tem pregado o evangelho e tem deixado o evangelho aleijado, de muleta. Ou é só cura, ou é só prosperidade, ou não acredite em demônios, ou não acredite no poder do Espírito Santo, ou a gente acredita, mas aqui a gente não faz. Eu tenho visto isso tem me incomodado, porque nós precisamos ouvir o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Jesus veio para nos dar a vida eterna, aleluia. Jesus Cristo veio para nos apontar e nos ensinar segredos que nós não conhecíamos, para depois chegar nos dias de hoje nas igrejas, e isso ser apagado do dicionário. Está amarrado em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. O crer vem pela fé. Automaticamente o crer vem pelo ouvir. Deus quer salvar o mundo, dando o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele cresce,
não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E para você crer, você precisa ouvir. E o que você tem ouvido a respeito de Jesus? O que você tem ouvido a respeito de Jesus? Ah, pastor, eu ouvi que é só eu aceitar Jesus e ser batizado e já estou salvo, já é o que algumas igrejas estão pregando por aí. Continua com esse pensamento. Continua frequentando esse lugar que te ensina um evangelho mentiroso. Porque o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, você tem que combater um bom combate sim, você tem que terminar a carreira sim, e guardar a tua fé, para que o ladrão não roube aquilo que Deus tem para a sua vida. É o que nós temos aprendido, esse é o evangelho que nós temos escutado. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, Jesus dizendo para os discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vá e pregue o evangelho, discípulos, a toda criatura. E aí, os apóstolos, os discípulos de Jesus, saíram pregando o evangelho na essência. E é o evangelho que muitas igrejas estão escondendo de você, aleluia. Você sabia disso? Você tem que se preocupar com os lugares que você frequenta, com os lugares que se dizem cristãos e não ensinam a palavra de Deus na essência. Quantas vezes Jesus não repreendeu o demônio? Nós acabamos de ler 2 passagens. Quantas vezes os apóstolos não repreenderam espíritos malignos? Para chegar nos dias de hoje, você ir numa determinada igreja, a igreja falar assim, que demônio não existe. E aí, como é que fica? Ou se acreditam que os demônios existem, não ensinam isso. E aqui eu acabei de citar 2 passagens que 2 homens estavam há décadas com a vida destruída, atravancada, arrebentada, enfermidades, problemas mentais, violência, tudo isso. E que Jesus, ao repreender os demônios, essas 2 vidas são restauradas, são curadas, libertas e saradas, aleluia. Esse é o poder de Jesus. Não deixa ninguém, aleluia, omitir de você o poder que Jesus tem, aleluia. Está repreendido todo tipo de evangelho que não vem de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Então vou ler do 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, os próprios apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam,
que seja amaldiçoado. Aleluia. Aqui Jesus, aqui o apóstolo Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, está deixando bem claro: o evangelho na essência é o evangelho de Jesus Cristo. Se alguém te anunciar um outro evangelho que não seja este ensinamento, pula fora, cai fora. Aleluia. Você precisa estar num lugar onde você é ensinado na essência do evangelho. Aleluia. Você tem que aprender. Você vai aí num lugar aí, em muitos lugares, muitas outras igrejas, que você tem que se batizar de novo. Se você já foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é uma blasfêmia ao nome do Senhor. A pessoa está profanando aquilo que é de Deus. Eu vou lá, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a minha vida reta em santidade, por imersão. Você desce as águas, submerge e sobe. Aí você vai para uma outra igreja, irmão, olha, irmão, você tem que batizar de novo. Você veio aqui para essa igreja, você tem que batizar de novo. E a palavra de Deus é clara, diz que só há um batismo, um Espírito e um Senhor. Aleluia. Aí já entra em outro, né? Porque tem lugar que não dá a paz do Senhor, porque fala que Senhor são muitos. É a paz de Deus, primo. Está amarrado em nome de Jesus, meu irmão. Se há só um Senhor, quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da sua vida? O meu Senhor se chama Jesus. E quando eu digo a paz do Senhor seja convosco, eu estou dizendo a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu estou declarando que você vai ser cheio da paz que excede todo entendimento. Jesus deu ordem aos discípulos: vão, e quando vocês entrarem numa casa, vocês vão dizer que a paz seja neste lugar. Não tem só um Senhor, tem muitos senhores. A paz de Deus, irmão. Sabia que tem um monte de Deus, com letrinha minúscula também? Mas o Deus que eu e você servimos é um Deus poderoso, um Deus grande, aleluia. É um Deus poderoso. Amados, a gente não pode ser enganado. Não, eu vou lá porque tem revelação. Eu vou lá porque tem revelação. Aí você chega lá, nem pastor tem lá. E a pessoa fala que não tem pastor. Que não, pastor não. Jesus era quem? O bom pastor, sim ou não? Beleza, mas aí é Jesus, né, pastor Gilmar? Pastor Machado. Mas e aí? Os ministérios instituídos pelos apóstolos no nome do Senhor. Pastor, irmão, existe. Não, aqui não é pastor não. Aqui não tem pastor, não existe pastor aqui. Não vou falar o nome, que senão você vai saber qual é a igreja que eu estou falando. Mas você sabe. Em nome de Jesus. Toma cuidado. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Toma cuidado para você não perder a tua salvação. Aleluia. Toma cuidado. Tem muitas igrejas pregando um evangelho que não é o de Cristo. Esse evangelho não é de Cristo, não. São ventos de doutrinas. Essa é fácil. Você vai na igreja aí, que você entra, já logo de cara tem 10 anjos, 10 estátuas de santo de um lado e 10 de outro. Qual que é o primeiro mandamento da palavra de Deus? Não terás outro Deus além de mim. Segundo mandamento que está lá em Êxodos. Qual que é o segundo mandamento, igreja? Não se prostrará a imagens e esculturas, nada feito à semelhança do que há no céu, nada feito à semelhança do que há na terra, nada feito à semelhança que existe no mar. Não adorarás a outros deuses, não terá outros deuses, aleluia. E muitas vezes a gente insiste em deixar aquele santinho lá dentro de casa. Eu estou falando algo aqui pelo Espírito, amém, amados? Porque Jesus veio para que todo aquele que nele cresce não
perecesse. Aí você não aprende isso e você perece. Aí muitas vezes a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Eu estou tantos anos no evangelho e nada acontece na minha vida. Eu estou lutando, estou batalhando, mas o milagre não acontece. Às vezes está faltando você aprender alguma coisa que você não tem aprendido. Às vezes falta você ser ensinado de coisas que você ainda não aprendeu. Tenha cuidado com o lugar que você congrega. Amém? Congregue num lugar sadio. Amém? Você que não é desta igreja. Essa igreja aqui tem defeito também, porque nenhuma igreja é perfeita, amém? Mas eu não estou falando de perfil de igreja. Não estou falando de costumes da igreja. Não estou falando de dogmas da igreja. Eu estou falando aqui da palavra de Deus que é omitida, ou da palavra de Deus que é deturpada nos lugares, em muitos lugares lá fora. É disso que eu estou falando. Nós precisamos crer em Jesus. Mas o que nós temos ouvido a respeito de Jesus? A respeito do Evangelho? O que tem sido ensinado para mim e para a tua vida? Nós precisamos nos policiar. Aleluia. Eu vou pregar o Evangelho da salvação aqui quantas vezes for necessário. Aleluia. Eu vou ensinar o Evangelho da salvação quantas vezes for necessário. Aleluia. Em nome de Jesus. E dentre outros lugares, você sabe, se você ler a palavra, Deus vai falar com você. Amém? Eu poderia falar um monte de outros exemplos. Mas se nós temos que crer em Jesus, e o crer vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, fica a pergunta: nos lugares que você tem ido, os lugares que você tem passado, qual o evangelho que você tem ouvido? Qual o evangelho que você tem escutado falar? O irmão vai na igreja, só cura, 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 cura. Não é ensinado nada além de cura, e cura, e cura. Aleluia. Jesus veio para curar, libertar, salvar, restaurar, para repreender os demônios, para te dar vida e vida em abundância, para te dar a vida eterna. Ele veio para resgatar a sua casa, a sua família. Ele veio para te ensinar a combater o bom combate. Afinal de contas, no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai ter lutas, mas leve momentânea a sua tribulação. Aleluia. É isso que Jesus veio ensinar, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do ar, hostes do mal. Que você tem que crer em Jesus, que você tem que se batizar, que você tem que se converter dos maus caminhos. E aí você vai, é só dinheiro, 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 campanha do dinheiro, liberação do dinheiro. Se preocupe com a tua salvação, em nome de Jesus. Se preocupe com a tua salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Aleluia. Se interessa pelos ensinamentos de Jesus. Não deixe de vir um culto de terça-feira, igreja, porque eu vou mencionar o Evangelho de Jesus Cristo na essência. Você não vai mais ser enganado quando você estiver visitando uma outra igreja ou congregando numa outra igreja. Você não vai ser enganado pelas doutrinas, vãs doutrinas que estão aí no mundo, te ensinando coisas. O Evangelho de Allan Kardec, irmão, vigia. O Evangelho é de Jesus Cristo, amém? Amém? No Evangelho de Jesus Cristo fala que aquele que crê em Jesus Cristo e nos ensinamentos de Jesus Cristo, esse será salvo. Você quer salvação? Toma cuidado. Até aquela postagenzinha no Facebook, toma cuidado.
quem escreveu, viu? Tem um monte de escritor aí que... Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Deus, eu sei que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai, que o Senhor enviou, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e fosse salvo. A tua palavra nos ensina que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e que ninguém vai até Ti, ó Deus Pai, se não for única e exclusivamente por Ele. Senhor, que nós possamos, Pai, guardar esta palavra no nosso coração, Deus, que nós possamos tomar o cuidado, Senhor, com aquilo que estamos ouvindo, porque ouvimos muitas vezes ensinamentos deturpados e errados da Tua palavra. Senhor Pai, muda, Senhor Pai, os nossos corações, as nossas mentes, nos ensinando, Senhor, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho na essência. É esse Evangelho que eu acredito, Senhor, o Evangelho verdadeiro, genuíno, o Evangelho que diz a verdade. Oh Senhor, Pai, tenha misericórdia, Senhor, destes lugares, Pai, que limitam o agir do Espírito Santo, que ensinam, Senhor, Pai, doutrinas que não são as Tuas, ó Cristo Jesus. Senhor, nós queremos ser salvos, nós queremos verdadeiramente ser abençoados, e para isso precisamos crer num Evangelho verdadeiro e genuíno, Pai. Senhor, que cada irmão que está aqui nesta noite, irmã, possa, Senhor, ter o coração pegando fogo, para ler a Tua palavra, Senhor, para não ser mais enganado, Senhor. Que eles possam ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, enfim, toda a Tua palavra, Senhor, e principalmente o Novo Testamento. Senhor, o Teu povo perece pela falta do conhecimento, que a partir de hoje não haja mais a falta do conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos por esta palavra, por esta mensagem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, amém e amém. Graças a Deus, as palmas glorificam ao Senhor, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém.